Alô, Librinas, tudo bem? Aqui é Rafael Campos e hoje estou trazendo aquela pessoa que vai ajudar vocês a construir um mundo diferente, muito mais regradinho, porque ele vai falar um pouquinho sobre essa questão de leis e como funciona mais esses mundos mais por trás desses mundos difíceis e cheios de palavras difíceis e tudo mais. Estou aqui com o Lucas, ele é um novo amigo meu, a gente tem uma coisa em comum, a gente joga RPG com o Vinzão, ele já também já apareceu, só que a gente joga em mesas diferentes, porém eu já recebi um spoiler que um dia ele vai juntar as duas mesas. Isso aí é spoiler, cuidado que ele vai entrar com uma ação contra você. Pois é, mas, né, fica aí a surpresa para quem não conhece. Então, Lucas, seja muito bem-vindo e, primeiramente, o espaço aqui é seu e bora começar. Primeiramente, quero agradecer pelo convite, fico muito lisonjeado por participar desse bate-papo. Bom, para quem não sabe, sou o Lucas, eu sou advogado, me graduei em 2015, mas ainda na faculdade eu consegui a aprovação no exame da ordem, que é o exame para você ter a capacidade de atuar como advogado, e já em 2016 comecei a atuar na área. Fiz pós-graduação em diversas áreas, tanto na área civil como na área política e constitucional. E em breve irei iniciar minha carreira no mestrado. E quando sobra aquela brechinha lá, eu jogo RPG. Ô, maravilha, então quer dizer que a gente já pode já meter um monte de perguntas, porque esse cara é um cara inteligente e eu gosto de pessoas inteligentes. Não, Né? eu sempre falo que eu sou o maior burro da Terra, porque eu sempre estou aprendendo. E quanto mais eu aprender, melhor. Ah, sim, mas uma pessoa inteligente é que, como já diria Platão, sei que nada sei. Exato. Né? Então, beleza. Lucas, para a gente começar, eu queria saber de onde surgiu essa vontade de seguir na carreira do direito? Como todo bom adolescente, a gente começa a pensar: o que é que eu quero da vida? E a resposta é o clássico: não sei. Só que depois de muita reflexão, eu pensei: ó, eu gosto de ler, eu gosto de pesquisar, eu gosto disso, de conversar, de compartilhar ideia, compartilhar informação. E uma coisa que eu parei para pensar: o que é aquilo que nos liberta? Na minha concepção, é o conhecimento. Mas o que seria o conhecimento? Muitas vezes a nossa vida é regrada por dogmas, às vezes estereótipos, e eu sempre quis saber o que é a verdade, o que é falso, o que é correto, o que é certo, nessa discussão, nesse viés, nessa dicotomia de o que é certo e errado, isso e aquilo, eu falei, isso fica mais focado nas áreas jurídicas. E aí vou tentar direito, consegui direito, primeiro ano quase chorei de desespero, no segundo ano piorou e no terceiro eu comecei a, vamos dizer assim, aprender a nadar. Mas no quarto ano em diante eu consegui sobreviver ao direito, descobri que eu amava aquilo, amo de paixão, não só para fins profissionais, mas para fins pessoais, filosóficos, porque a carreira jurídica não trata só de leis. Ah, você tem direito a isso, tem direito àquilo. Não. Ele abre a reflexão, abre uma visão sobre o que é certo e o que é errado, sobre a moral em si, a ética. E isso, querendo ou não, está relacionado à nossa vida no geral. Todo mundo pratica um ato que tem um reflexo jurídico. Se eu compro um pão na padaria, é um contrato de compra e venda, logo aplica esse Código Civil. Se eu fui lá e xinguei um cara de bobão, eu ofendi a honra e a dignidade dele, eventualmente posso gerar um dano moral e ainda por cima, eventualmente pode praticar o crime de injúria do Código Penal. Olha só a dimensão que é a nossa vida, tudo é relacionado a direito. Claro, a gente não pode ser Caxias toda hora e falar isso aí é errado, isso é certo, mas tudo está relacionado ao direito em si. E é por isso que isso me agrada, isso me instiga a falar, não, vamos pesquisar sobre isso, vamos falar sobre isso. E é o que eu estou lidando e tratando até hoje. Cara, e é legal porque você trouxe aqui falando assim, né? Pegou dois exemplos relativamente simples, né? Um de comprar o pão, o contrato de compra e venda, e chamar alguém de bobo, né? E você foi escalonando. Que se você pega numa época, bom, né, normalmente a galera gosta de jogar uns RPGs, escrever histórias medievais, honra moral
era algo assim que realmente era o suficiente para decapitar pessoas, né? Exato, exato. É. Perdão, continue, eu te Não, interrompi. não, e é isso, então eu fico pensando, cara, eu escrevi meio que um código aí para grande metrópole da minha cidade para que eu conseguisse ter um controle melhor de algumas ações dos jogadores, dos personagens, mas pra gente que não tem o. A gente tem um conhecimento meio que empírico, né? Já ouvi alguém falando, alguma coisa assim, mas não aquele conhecimento acadêmico. Então, às vezes, foge um pouco da alçada, a gente não sabe até que ponto isso realmente é um contrato verbal social, onde, a gente não faz isso porque é o certo ou errado, e até que ponto realmente tá naquele calhamaço de leis falando não, que isso realmente está pautado na legislação brasileira ou federal, estadual, municipal. E eu acho muito legal isso porque uma, uma colega professora minha falou assim: a gente tinha que ter nas escolas fundamental e médio a matéria civil para aprender um pouco mais e não ficar um bobolhando do tipo, puta, só vou saber quando for adulto ou se por acaso eu adentrar no direito. E isso é interessante porque tem vários projetos sociais que eles pegam profissionais de direito para lecionar o básico do direito nas ensino fundamental e ensino médio, porque se você parar para pensar, medicina, engenharia, arquitetura, artes, todos são essenciais. Mas, caso você não saiba uma dessas matérias, você reflexamente não vai se envolver com essas matérias em si. Ah, eu estou com uma dor de cabeça, vai atrás de um médico, preciso construir uma casa, vai atrás de um engenheiro arquiteto. Direito a gente vive e pratica todo dia. Então é muito importante nós sabermos, porque o direito ele não forma só advogados, promotores e juízes, eles formam cidadãos, cidadãos que sabem sobre as regras. E se nós não sabemos as regras, vira um caos, vira uma anarquia. Então é muito importante que tem projetos sociais que tratam disso. Inclusive, aqui na minha cidade, a OAB faz isso. Ela vai em escolas de ensino fundamental, ensino médico e falam o básico. Claro, não vão dar um mega curso complexo, mas o básico é até para a pessoa pensar, descobrir como que são as regras. Sim, cara, eu acho isso bem legal, porque quando eu trouxe para conversar comigo uma linguística, né, uma pessoa da linguista, ela falou assim que também joga RPG, né? Eu gosto de chamar essas pessoas que também são do RPG, porque a gente fala na mesma língua. E ela sente muita falta de materiais de linguística nos RPGs, do tipo os fonemas dos dragões. Eu quero fazer um bruxo elfo. Beleza. Lá tem as letras élficas, mas falta um pouco do fonema para poder ter uma pouco mais de caracterização. Agora perguntando para você, você acha que seria de maior enriquecimento tanto para plot ou até mesmo para imersão do mundo que a pessoa está narrando, ter minimamente esses conhecimentos de legislativo para o ambiente narrativo, ou você acha que, por enquanto, o que tá bom, tá bom? Cara, eu vou ser sincero, não sei se é por causa da minha profissão, mas toda vez que eu pego um cenário para ler, como Forgotten Realms ou Eberron, eu sempre tento ver quais são as regras, quais são os costumes, porque influenciam muito. Parece um pouco exagero, mas um aperto de mão em uma civilização pode ser considerado como um cumprimento, mas um aperto de mão em outra civilização pode ser considerado uma ofensa, um ato de guerra. E isso influencia muito na campanha, na narrativa dos personagens, até como eles têm que se portar. Porque os personagens chegam numa cidade em que as regras são totalmente diferentes do que eles estão acostumados, não só em questão do que é certo e errado, mas a própria formação da sociedade em si, se tem a prática de escravidão é permitida ou não, se é uma monarquia ou uma oligarquia, se é uma sociedade patriarcal, matriarcal, enfim, isso influencia muito na narrativa, até nas consequências dos jogadores. Então, quando eu abro um sistema, eu fico, quais são as regras? Teve alguns sistemas que já acabam não sendo conhecidos, por exemplo, o Matthew Mercer, que ele traz do cenário dele, do Critical Role, ele traz um pouco disso, dos costumes e um pouco das legislações, isso me agrada.
Então, quando o sistema falta e não traz isso me dá um pouco de me faz sentir, tá faltando alguma coisa. Seria interessante se tivesse, nem que, não tô falando que precisa ter um calhamaço de lei, mas um pouquinho, assim, só para dizer, para até dar ideias pro mestre incrementar na campanha. Sim, e eu acho isso realmente muito, muito legal e importante, porque é, eu gosto muito de uma cidade viva. E acredito que o cotidiano das pessoas se pauta muito também na questão sociocultural que as leis, normas, normativas ou todos os outros divisões, subdivisões, pautam o cotidiano. Porque o dia a dia de uma república é muito diferente do dia a dia de uma ditadura militar. Exato, exato. E até porque, só para você ter uma noção, você mencionou a Constituição, atualmente a nossa Constituição Federal é de 1988. Ela é de 88, mas ela teve vigência efetivamente em 89. Mas a pergunta é: essa foi a única Constituição Federal que nós tivemos no Brasil? Não. Nós tivemos, se não me engano, antes dela, 6 constituições. Então, uma lei, ela não nasce assim, pronto, nasceu uma lei e ela acabou. Ela é construída de acordo com os atos históricos daquela civilização. Então, se naquela civilização, naquele cenário, tem aquela lei, teve vários fatos históricos que levaram aquilo. E é até interessante isso, que um cenário em que não é permitida a escravidão. Mas por que não é permitida a escravidão? Porque houve uma guerra, houve um conflito e que acabou a escravidão, mas ainda existem os descendentes que são favoráveis e estão prestes a dar um golpe. Já dá um plot enorme. E isso já anima o mestre, já tem a campanha pronta, já tem o conflito, né, o embate dos personagens. E tudo pautado numa lei baseada em fatos históricos. Sim, tanto que num dos episódios do Fala Vinzão, antigamente, antes pré-pandemia, o Vinzão ele coloca que para ele a política dentro de um mundo é o que vai fazer a movimentação da campanha, né? Então, por exemplo, se o mundo está em paz, os aventureiros servem para quê? Se o mundo está em guerra ou pré-guerra ou uma iminência de uma guerra, aí tem aventura. Se for pegar o jogando RPG como um todo, começa com uma campanhazinha mais simples, resgatar a mãe de alguém, só que por trás disso já era um puta arco de dominação mundial. Então, assim, a política, ela está. É que normalmente a galera, quando pensa em política, pensa mais nessa questão tipo, de governo, do que a gente. Mas a política é muito mais do que isso. Nossa, muito mais. Às vezes a pessoa tem uma visão limitada achando que política resume a direita, esquerda, isso e aquilo. Não, política envolve questões sociais, socioculturais, pobreza, desenvolvimento cultural, desenvolvimento econômico, tudo isso é política. E puxando o saco do Jogando RPG, eu amei essa websérie porque desde o início eles colocam os embates dos aventureiros, mas sempre mencionam, estamos em guerra, estamos em crise. Isso já é um contexto, um plano de fundo que já incrementa para o futuro, já deixa preparado para o futuro. Então, sempre pensar na questão política é fundamental. E o mais interessante, não precisa ser algo elaborado, não, eu tenho que pensar certinho, estruturado, não. Pensa no básico, faz a estrutura e pronto, você já tem um reino, uma cidade focado em regras e normas que definem a cultura e a política daquele povo e o que os personagens têm que se ambientar. É simples. Eu vou adentrar num ponto que pode ser um pouco delicado e você me ajuda aí a guiar isso aí. Existe uma discussão, principalmente a nível ativista, quando fala sobre a relação de certo e errado com estar na lei e não estar na lei. Que nem, por exemplo, como você até mesmo comentou, que a lei ela vai se alterando e se moldando de acordo com padrões históricos da sociedade onde ela está. Tanto que, antes de 1889, a escravidão era constitucional. Depois, com a Lei Áurea, ela se deixou de ser. A escravidão virou a ser crime. Mas escravizar pessoas sempre foi errado. Se for pensar moral, eticamente. Então eu acredito que ter esse choque
principalmente numa plot entre certo e errado e estar na lei e não estar na lei, eu acho interessante. E o que você, como legista, acha sobre esse levante, essa discussão? Isso é uma coisa que eu acho que todo estudante de direito lida no primeiro dia de sala de aula. E no primeiro dia de sala de aula, o professor responde: nem tudo que é lícito é justo. Porque tem muitos regramentos que estão na lei, seja o Código Civil, o Código Penal, até na Constituição, mas que, pela nossa ótica moral do que é certo e errado, não é bem. A gente não aceita muito bem aquilo. Às vezes a lei fala, eu não consigo pensar um exemplo hipotético, mas vamos supor, a lei fala que em tal situação você perde o direito. E a pessoa fala, não, mas não faz sentido, não é justo. Por que não é justo? Ah, porque eu aprendi desde certo que o correto é eu ter isso. E a lei está falando que eu não fico com isso, não é justo. Aí o professor fala, mas está na lei. Mas não é justo. Tudo bem, mas está na lei. Não é justo, mas é lícito. Então, às vezes. Mas aí você pode até questionar, mas essa lei está errada. Talvez. Ou talvez tem vários fundamentos jurídicos, políticos, sociais que fundamentaram aquela lei. Que às vezes a gente só tem aquela ótica limitada do que é certo e errado com base no que nos passaram, né? Os nossos pais, nossos avós ensinaram o que é certo e errado. Mas às vezes a gente tem que pensar sobre outra ótica, uma ótica um pouco mais filosófica, um pouco mais social, vamos dizer assim, que fundamenta aquela lei. E claro, se aquela lei realmente não se baseia em nenhum fundamento político-social, eventualmente ela é ilícita. Mas tem os meios para retirar aquela lei. Mas enquanto aquela não foi retirada, ela é ilícita. Porque há essa presunção de constitucionalidade de uma lei. Enquanto ela não for declarada inconstitucional, errada, ela é válida. Até que ponto é, a interpretação daquela lei, porque para mim, quando eu sou biólogo de formação, então eu tive uma das minhas matérias foi legislação ambiental, porque a gente pode trabalhar especificamente nesse ponto na legislação ambiental. Então a gente pegou o código ambiental para dar uma estudada. E cara, tem uma porrada de termos e palavras e construção de texto muito complexo que às vezes o fato de você estar com dor de barriga naquele dia faz você entender um artigo um pouco diferente do que no dia seguinte que você está com a cabeça boa, tranquila. Então, a pergunta seria: até que ponto a lei ela pode ser interpretada e ela é interpretada? Eu acho que a principal função, o principal ofício de todo jurista, seja ele advogado, promotor, defensor e principalmente juiz, desembargador, ministros, é interpretar a lei. Vou adentrar um pouco um viés um pouco jurídico-político. O Supremo julga diversos casos diariamente e a grande maioria é tratar sobre constitucionalidade sobre certas normas. Essas interpretações derivam de uma ação chamada ação direta de inconstitucionalidade. O que são essas ações? Basicamente, ela questiona essa lei, essa norma é constitucional ou não. O que é constitucional? É se essa norma está de acordo com a nossa Constituição, nossa lei mais importante, a lei que faz a estrutura básica de toda a nossa economia, política, sociedade em si. Então, essa ação questiona, essa lei está de acordo com a Constituição e não? E como que o Supremo Tribunal Federal resolve isso? Interpretando a lei. Ótimo. Mas como que eles interpretam? Existem diversas técnicas de interpretar a lei. Você pode interpretar ela literalmente, gramaticalmente, que é simplesmente ler a lei e falar, ela falou isso, então é isso. Você pode até usar uma interpretação histórica evolutiva. Você vai analisar todo o contexto histórico, toda a evolução da sociedade, até a concepção da sociedade em si, do que é certo e errado, para interpretar aquela lei. Mas, e ainda por cima existem outras, né? Uma interpretação é mais sistemática, que você interpreta aquela lei junto com outras leis. Uma interpretação teleológica, sociológica. Mas qual que é a correta? Não existe. Você interpreta aquela lei sempre com um viés político, jurídico, social, focar no que é o mais útil, o que é mais favorável para a população. E sempre quando a gente fala população é o lado A e o lado B, o lado da frente e o lado de trás.
O que vem favorecendo nesses julgados do Supremo são a interpretação conforme a Constituição, que você interpreta aquela lei sempre com base nos direitos fundamentais da Constituição, que estão lá no artigo 5º. Com base nisso, por exemplo, aí você vê, eu já estou esticando o assunto para uma outra coisa, né? Mas com base nisso, o, o Supremo disse que é constitucional a relação homoafetiva entre pessoas do mesmo sexo. Qual que era o embate? Ah, nossa Constituição fala casamento em homem e mulher. Então, homem e mulher, homem, homem, mulher, mulher não podem casar. Tá, mas a Constituição foi escrita quando? Como que era a concepção de uma família naquela época? Como que é a concepção da família hoje? E outra, o que que a Constituição quer? Ela só quer regrar uma forma de união ou ela quer o bem social da sociedade? Ela quer fomentar o amor entre pessoas que querem constituir matrimônio. Isso embasando, o Supremo disse, ó, homem, homem, mulher, mulher podem casar e acabou, fim de história. E é isso. E isso é com base em uma interpretação de uma lei. Cara, e eu acho isso muito legal, porque apesar de ser muito difícil e confuso em primeira instância, eu acho que é de uma reflexão riquíssima toda essa questão, porque a gente vê, pelo menos a gente leigo, vê que tem uma impressão de que a lei ela é imutável, onde as pessoas lutam durante décadas e décadas para mudar uma vírgula em prol de não sei o que aquele outro. Porém, você trouxe aqui para gente que a lei ela pode e deve ser interpretada de acordo com a necessidade do período histórico e dos avanços sociais que a gente vai tendo no decorrer da história do país, da nação, etc e tal. Então, me assusta um pouco a primeira instância, tipo assim, do quão agloba isso, mas eu acho muito legal o fato de que existe sim um certo amparo, mas que precisa de realmente um conhecimento por trás disso, porque senão fica realmente aquela coisa, eu leio literalmente, você lê socialmente, tal pessoa sistemática, tal pessoa religiosa, não sei se teria esse tipo de interpretação, mas da mesma coisa. E às vezes todo mundo até busca a mesma coisa, porém com alguns viés diferentes, fazendo com que o negócio não desenvolva. Exato, exato. Tanto é que muitos entendimentos julgados sobre determinada matéria sofrem alteração. O nosso sistema jurídico ele é chamado de civil law. O que é civil law? É tudo baseado conforme o princípio da legalidade, ou seja, para você ter um direito, ela tem que estar previsto em lei. Por isso que nós temos muitas leis. Só que, consequentemente, nós somos sufocados por elas. Às vezes elas se contradizem, se conflitam, ou ainda essa lei é muito antiga, ela não acompanhou o crescimento histórico-social da sociedade. Então, a interpretação e o ativismo jurídico servem para isso. Ó, esse legislador aprovou publicou essa lei em, sei lá, 1965. Tem lei desde essa época. Mas se ele publicasse e aí não está tratando dessa matéria hoje, ou ele está tratando de uma forma diversa, mas se ele publicasse a lei hoje, qual seria a intenção dele? Será que seria dessa mesma forma ou ele faria uma reflexão diferente? Isso que envolve a questão da interpretação jurídica. E agora algumas perguntas de leigo que provavelmente uma galera vai estar perguntando, vou estar usando isso como porta-voz. A Constituição, em teoria, vamos dizer assim, né? Porque eu não sei o quanto isso realmente é na prática, mas na teoria a Constituição ela é a lei máxima pelo menos do Brasil. Não sei se todos os países possuem Constituição, mas pegando o Brasil como exemplo, a Constituição seria a lei máxima. Agora, minha primeira pergunta sobre isso seria: se na Constituição diz que o mínimo é aqui e o máximo é aqui, as leis que são abaixo delas, como por exemplo estadual, municipal e tudo mais, elas obrigatoriamente precisam estar dentro desse range máximo e mínimo ou pode extrapolar para cima e para baixo? Como que funciona essa estipulação de leis quando eu, vereador, vou estipular uma lei para minha cidade? Ela não pode fugir da Constituição, mas até que ponto eu posso
ir para cima e para baixo? Onde eu posso nadar nesse meio? Você definiu a Constituição de forma perfeita, magnífica. Que a Constituição Federal nada mais é que um conjunto de leis fundamentais que organizam e regem o funcionamento de um país. É considerada a lei máxima e ela é obrigatória para que todos os cidadãos obedeçam, ainda por cima, não só obedeçam, mas a Constituição é uma carta de direitos. Traz garantias e direitos para os cidadãos. E toda todo país, toda nação tem uma constituição. E quando eu falo constituição, não é o texto, é a lei, entende? É um sentido, é o sentimento. Muitos países durante muito tempo não tiveram um texto impresso, mas tiveram constituição. Às vezes, um ato de um líder político já serve como uma constituição. Aconteceu em décadas passadas. Às vezes, a constituição de um país ela é uma folhinha, tem poucos artigos, mas desses poucos artigos você consegue interpretar muitos outros direitos. Acontece nos Estados Unidos, por exemplo. Toda vez nos filmes americanos ele fala, eu vou usar a emenda número tal. Por quê? A Constituição ela é pouca, ela tem poucos artigos, mas ela em si é suficiente para que sejam feitas outras emendas e assim e os direitos básicos fundamentais do cidadão. E você fez uma pergunta interessante, né? Até que ponto que as leis estaduais, municipais, elas podem, vamos dizer assim, tramitar dentro de um alcance, né, da Constituição Federal? É a pergunta mais feita por juristas e a mais difícil de ser respondida. Por quê? Quando tem uma lei, e ela não precisa necessariamente ser uma lei municipal, estadual, pode até ser uma lei federal. Quando ela é publicada, em tese, ela passa por o departamento jurídico do Congresso Nacional. Eles têm os auxiliares jurídicos que só têm essa função: pegar um projeto de lei, analisar com base na Constituição e diversos julgados falar isso está de acordo com a Constituição ou não. Isso está certo, está errado, tem que fazer uma alteração ou não. Então, quando ela é publicada, pressupõe-se que ela é constitucional, ou seja, está de acordo com a Constituição. Na esfera federal seria os auxiliares do Congresso Nacional, na esfera estadual da Assembleia Legislativa e municipal a Câmara de Vereadores. Mas eles não são perfeitos. Às vezes eles fogem, extrapolam dessa margem que você falou. Mas qual que é essa margem? O que é muito usado em interpretações jurídicas e também do próprio Supremo Tribunal Federal é a Constituição basicamente nos seus artigos do artigo 5º ao artigo, se não me engano, acho que é o artigo 7º, o artigo 15º, e também o artigo 20 ao artigo 30. Por quê? O artigo 5º, ele trata, eu acho que é o artigo mais mencionado por alguns jornais, porque ele é o artigo que traz os direitos e deveres individuais e coletivos. É aquela famosa frase, todos são iguais perante a lei, sem distinção e tudo mais. Tá nesse artigo. E ele tem um rol de incisos gigantescos, que traz, por exemplo, direito fundamental à vida, inviolabilidade do domicílio, liberdade de associação, não associação, de agrupamento. É esse artigo com esses vários incisos, quando eu falo inciso, é em letra romana, 1, 2, 3, pá, e assim em diante. Eu acho que ele vai até se não me engano, até o 70 e... enfim, acho que até o 75, 76. É uma cacetada, desculpa lá, mas é uma cacetada de direitos que isso é usado como base para dizer se essa lei fugiu da Constituição ou não. Outro ponto, tem o artigo 7º, que ele fala dos direitos dos trabalhadores urbanos rurais. Ele fala sobre salário mínimo, seguro-desemprego, fundo de garantia, qualquer lei que extrapola disso, que viola essa lei, viola esse artigo da Constituição, é declarado inconstitucional. Logo, não deve ser reconhecido como uma lei, ela tem que ser rechaçada, tem que ser retirada do nosso ordenamento jurídico. Além disso, se eu estiver me empolgando, não exagere, porque às vezes eu me empolgo falando. É seu espaço, mete pau. Na nossa Constituição, ela fala de competências legislativas. O que é competência? Você falou um negócio muito importante, que nós temos, sim, leis federais que se aplicam em todo o nosso território, temos leis estaduais que se aplicam nos respectivos Estados-membros e as leis municipais que se aplicam aos municípios. Mas até onde cada ente federativo pode atuar? Por exemplo, a União quer falar sobre tal tema, mas ela pode falar sobre esse tema?
O estado do Rio de Janeiro quer falar sobre um assunto, mas ele tem competência para isso? O município de Joinville quer falar sobre tal coisa, mas ele tem competência para isso? E o que é competência? É basicamente a aptidão que a lei dá a esse ente para tratar desse assunto. Então tem muitos, mas muitos casos mesmo que o Supremo julga falando, ó, a lei é boa, a lei é justa, mas ela é inconstitucional. Por quê? Porque foi o município que criou essa lei e tinha que ser uma lei federal, ou tinha que ser uma lei estadual. Ou às vezes inverso. Às vezes a lei federal, nossa, essa lei federal é muito boa, mas tinha que ser o Estado membro, então ela é inconstitucional. Por quê? Porque violou a Constituição, com base nesses artigos 20 ao 30. E isso que eu estou falando são os básicos. Tem. Qual que era mesmo? Acho que é o artigo 250. Não, 250. 170, que fala sobre a defesa e proteção ao consumidor. Tem o artigo que fala, acho que 220, que fala sobre meio ambiente. Todos eles são o paradigma básico que os juristas usam, comparando para dizer se uma lei é constitucional ou se é inconstitucional, se ela foge desse alcance que a Constituição dá como válida essa lei. Resumidamente é isso. Nossa, cara, tipo, cara, isso começa a dar um mind blow em mim, do tipo, velho, se é assim mesmo, eu já começo a viajar tanto. Nossa senhora. Mas vamos lá, porque se eu for perguntar tudo aquilo que eu quero perguntar, já ficar até amanhã de madrugada fazendo um monte de pergunta. Mas vamos lá, voltando para as coisas um pouco mais práticas aí pra galera também. Por exemplo, é muito simples quando a gente vai, por exemplo, na hora de construir uma cidade ou um local por uma campanha, você estipular as normas daquele lugar a partir da moral e ética, porque você já tem a partir de uma criação, você já tem uma noção, né, do que pode, do que não pode, ainda mais utilizando o jogo da velha dos alinhamentos, né, do caótico, neutro e assim. Então, você consegue ter aí uma leve inclinação. A galera do RPG já tem essa vantagem, a galera que escreve é interessante dar uma pesquisadinha sobre os alinhamentos para dar uma ajudadinha. Mas eu sinto que para que as coisas realmente fiquem de uma maneira mais certinha, tenha esses conjuntos de leis que podem ser, tanto como você comentou, só faladas ou escritas. Aí a pergunta que é o seguinte: considerando a época antiga, você podia decretar uma lei verbalmente. Ó, tal coisa é lei a partir de agora e vocês têm aí até o final da tarde para se adequar aí a essa minha norma do rei aí. Agora, a pergunta é, como, como que seria a transformação desse mandato até se tornar uma lei propriamente dita? Como você falou, passa todo um tribunal e justiça e tudo mais dentro do Congresso e pá. Mas como que é essa, essa evolução? Desde do momento assim, da fala até a concretização. Existe algum caminho ou vai meio que do perfil da localidade? Toda vez que tem um sistema com essa temática fantasia medieval que eu amo, amo de paixão, eu sempre tento ver como que seria a política, as questões jurídicas. O rei fala e é regra ou tem eventualmente um senado, vamos dizer assim, um congresso nacional para eles? Na área medieval era muito conhecido que é o termo usado que é o como que é mesmo? Que é o absolutismo, né, que o rei manda e acabou. Então o que ele fala é lei e o povo tem que seguir. Tanto é que tem a famosa regra, fala que é the king can do no wrong, né? O rei não pode errar. Por quê? Porque ele é perfeito, entre aspas.
Mas no cenário de fantasia medieval, eu sempre penso mais em um sistema mais fantasia heróico, que o rei não é necessariamente um tirano. Ele pode ser tirano, mas ele pode ser um bom rei. E eu sempre penso, e se esse rei tem um grupo de conselheiros que eles fazem esse trâmite formal de dizer se a lei é correta, justa ou não? Então, quando eu tenho um cenário de fantasia, eu sempre penso, esse rei, supondo que seja uma monarquia, traz um ato, um discurso, e ele se torna lei. Os demais, vamos dizer assim, nobres, regentes, que eu considero como se eles fossem os Estados-membros, como se fosse São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, eles têm que acatar essa lei, mas ao mesmo tempo eles têm como questioná-la. Então, no momento que ele fala, torna-se lei, mas ainda você pode impugnar. Porque a lei não nasce e se torna petrificada e perfeita e acabou. Não, você pode ser questionada. E eu penso que tanto no cenário de fantasia medieval como hoje, elas podem ser questionadas sim. Agora, você pega um cenário de fantasia que não é tão heróico, um rei mais tirano. No momento que ele fala, aquilo acabou, meu amigo. É lei e você cumpre. Se não cumprir, você vai arcar com as consequências. E nós ouvimos não só isso em cenário de fantasia medieval, como na realidade. Então, cara, então isso é bem legal porque você pode criar situações, reviravoltas e plots assim tão legais simplesmente com um decreto que o rei falou, né? Vamos considerar assim que uma mal rolagem do bardo quando conversou com o rei foi o suficiente para mudar toda a política do reino. Num crítico fez com que ele convencesse o rei e mudou toda a política de um reino. E é impressionante como simplesmente o ato de falar ou decretar tem um poder tão grande numa sociedade. Nossa, é muito, muito. E no aspecto jurídico-político, igual eu falei, a Constituição ela é a norma mais importante de toda a nação. Mas não precisa ser um texto. A próprio discurso de um político já é a Constituição, já é uma norma fundamental, básica e é mais importante. Querendo. Vou me aprofundar um pouco. Teve um jurista, não é bem um jurista, mas ele é um constitucionalista chamado Carl Schmitt. Ele disse que a Constituição seria o ato político-jurídico de um determinado líder. Qual que é o exemplo que ele deu? Adolf Hitler. Na época do nazismo, existia a Constituição de Weimar, que acho que é de 1939, 37, não me lembro, acho que é 39. Era considerada a Constituição que trazia os direitos sociais mais perfeitos que existiam naquela época. Mas o discurso do Hitler basicamente derrubou esse texto. Uma fala derrubou um texto escrito. Por quê? Porque ele tinha um poder na mão. Ele tinha essa influência política e social. Mas você vê, é uma fala de alguém basicamente limpou as leis existentes, né? Já tinha uma lei escrita, mas a fala dele tirou aquela. E se na nossa realidade isso aconteceu, você pode colocar isso num cenário de fantasia medieval perfeitamente. Às vezes um reino está em paz, está em harmonia, mas o discurso de um rei pode mudar tudo totalmente. Voltar a ter escravidão, voltar a ter exclusão de determinados grupos, causar conflitos, guerras. Isso que é muito importante, né? A fala tem um poder, né? A fala tem esse alcance na esfera jurídica muito impactante, muito surpreendente. Agora uma pergunta prática para a galera assim, pô, legal, tô entendendo como que funciona, mas se eu quiser construir uma lei, qual seria meio que a estrutura básica de uma lei? Por exemplo, a lei precisa ter uma função, uma ideologia e uma punição? Como que seria meio que, caso eu quisesse estruturar uma lei, quais seriam os elementos que eu precisaria pensar para uma lei acontecer, ou depende muito da categoria da lei? Depende muito da categoria da lei, porque a Constituição Federal, como eu falei, é a nossa lei mais importante, mas ela não traz direitos como, por exemplo, você tem direito ao troco correto no pão da padaria.
se você descumprir isso, você está preso. Não. As normas, os direitos que eles trazem é basicamente, você mora na república. Os direitos, você vive num Estado democrático de direito, que tem fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana. Não é aquela lei, você tem direito a isso, você tem direito àquilo. É a estrutura básica. Então, a Constituição ela é um pouco mais refinada. E, além dela, nós temos o Código Civil, que trata as relações entre particulares, que aí entra a questão de direito entre contrato de compra e venda, troca, permuta, indenização, responsabilidade civil. Temos o Código Penal, que fala sobre o que é crime, o conceito de crime, o prazo para você responder por aquele crime, a pena, enfim. Depende muito da complexidade da estrutura da lei. Eu, particularmente, quando eu penso em criar um cenário de fantasia medieval, eu penso na legislação, o que eu penso? Eu não vou tornar algo muito complexo. O que eu faço? Eu tento juntar tudo em um só. Eu faço uma lei, que seria a constituição desse reinado, dessa civilização, que seria a norma mais importante que fundamenta e organiza e rege o funcionamento daquela nação, mas ao mesmo tempo eu coloco alguns direitos básicos, bem como eventuais consequências por não cumprir aquela lei. Então, por exemplo, vou criar a lei de um reinado, eu coloco, você vive no reino tal, que ele é formado pela união dos tais feudos ou tais distritos e constituído por um Estado democrático de direito, um Estado da monarquia, que tem como fundamento soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho. Como é que é a divisão dos poderes? É o rei, é o juiz, é o senado e é o, sei lá, os regentes. E aí sim vai. Aí você fala, ó, são direitos básicos do cidadão. Homem e mulher são iguais diante da lei. Ninguém será obrigado a fazer, deixar de fazer, senão em virtude de lei. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Aí você fala, no contrato de compra e venda, o comprador tem obrigação de entregar coisa, o vendedor de pagar. Na obrigação de troca. Aí você parte para um penal. Ó, é crime matar, pena de 6 a 20 anos. É crime você furtar, pena de 1 a 4 anos. É crime roubar, que é de 5 a 10. E assim sucessivamente, e você vai elencando. Não precisa ser algo complexo, porque mesmo você não sendo um advogado ou um jurista, você tem uma noção do que é certo e errado, você tem uma noção do direito sobre obrigações e deveres. Então você vai estruturando, escrevendo o básico, quando você vê, você já tem a lei do reino, né, as normas básicas do reino. E eu sempre falo, é para complementar a campanha, não precisa ser a lei definitivamente, então não precisa ser algo complexo. Só colocando o básico eu acho que já é o suficiente nessa ordem. Então eu poderia dizer, por exemplo, se alguém decidir construir uma constituição do reino, ela teria que pensar nos direitos e deveres que aquele reino dá e quais seriam os padrões normativos básicos para aquilo funcionar. Correto, correto. E isso não só envolve, vamos dizer, direitos básicos de eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. É o direito de ir vir, limitado a tais lugares. É o direito de me aglomerar e me reunir, sendo vedado em tais situações. É a economia, que ela tem um papel fundamental importante, sendo que os comerciantes vão ter que abrir uma parte da, da sua remuneração em prol do reino, que é outra coisa importante. A Constituição trata principalmente sobre tributos, a tributação, impostos, o que no cenário de fantasia medieval é muito impactante, afinal de contas, todos têm que pagar tributos ao reino, seja eles altíssimos ou não. E isso tudo você estrutura numa Constituição. Eu falo Constituição porque é o que eu estou acostumado a falar, mas pode ser a lei do reino, vamos dizer assim, a lei geral. E assim, eu acho que talvez, dependendo de algumas interpretações, se por acaso os materiais que trazem as campanhas de RPG não precisa ser, né, como a gente está discutindo aqui, lá na página 227 tem uma lista de leis normativas para o mestre ter que decorar para saber que se o jogador fizer o ato X, acontece o ato Y. Mas eu sinto que se por acaso tivesse.
nem que fosse uma tabela com algumas possíveis leis e possíveis consequências, poderia dar um pouco de subsídio para o mestre ou criar as deles, ou ter um pouco mais de realismo na região que ele está criando. O que você acha? Nossa, ia ser perfeito, perfeito. Até uma tabela de rolagem de normas daquele reino. Existem no livro do mestre você criar um reino, criar um cenário, uma aventura com base numa tabela que você joga. Se tivesse algo com leis, com normas, ia ser maravilhoso. Até para você ambientar os jogadores em um cenário um pouco diferente, porque a gente está acostumado. Eu amo cenário de fantasia medieval, mas eu confesso que é clichê você entrar num reino em que tem um monarca, que é o rei, o imperador soberano, ele tá num castelo pimpão e só a alta nobreza tem algum acesso, enquanto o resto da população fica à deriva. Seria legal você entrar no cinema fantasia medieval, mas é uma democracia. Medieval com democracia, eu achei, isso seria sensacional. Que você vê e tem alguém eleito, mas que, se ele descumprir, se ele praticar alguma irregularidade, tem todo um subsídio jurídico para tirar ele do governo, sem ser algum ato violento em si. E às vezes os jogadores podem participar dessa campanha. Eu acho que seria sensacional isso. Traria um pouco até mais proximidade para nossa realidade. Sim, porque apesar de da galera falar assim, ah, democracia, mas a democracia ela existe desde muitos anos antes de Cristo, na época ateniense. Então assim, mas aqui na Idade Média é rei, mas só que os atenienses criaram a democracia muito antes da Idade Média. Então, o que impede tanto que alguns países, enquanto eram democráticos, outros eram absolutistas e tinha países parlamentaristas, tudo isso no mesmo período histórico. Então, por que não no seu mundo ter países imperialistas, reinados, ducados, parlamentaristas, ou qualquer outra que você gostaria de colocar, sei lá, patriarcado, matriarcado. Você pode ir colocando em diversos pontos. Eu acho que é, trabalhar esses tipos de diferentes tipos de reinados e regras e tudo mais criaria uma imensa diversidade para você trabalhar diversos pontos. Sim, sim. E é interessante você falar isso, porque a gente, nós, no nosso contexto atual, nós estamos acostumados a isso. Vivemos um Estado democrático de direito, né, uma república, uma democracia, mas às vezes o nosso vizinho, o nosso país vizinho não está bem assim. Às vezes ele é uma democracia, mas às vezes está em tanta crise institucional, social, econômica, que não é uma democracia propriamente dita. É uma democracia de fachada. Às vezes é um governo um pouco mais opressor. Às vezes no outro lado do mundo existem os países remanescentes da monarquia, mas que é uma monarquia de fachada. Quem realmente governa é o primeiro-ministro, por causa do parlamentarismo. Você colocar isso numa campanha, eu acho que fica até mais fácil para o jogador visualizar e saber como funciona aquela política. Mesmo que o personagem do jogador seja um pouco desleixado, não liga para a política, mas ele tem uma noção e você usa isso como subsídio, não só para trazer embates para os jogadores, mas você usa para fazer o plano de fundo dos jogadores. Eles estão salvando a mãe do taverneiro, mas nesse meio tempo, o político, o regente, o imperador, ou até o presidente daquele reino fez um ato que mudou a estrutura daquele país, ou vai causando alguns certos conflitos. E nesse meio tempo, o desenvolvimento da história vai rolando com ver, por causa daquele primeiro ato, da primeira missão, gerou uma grande consequência que os jogadores vão ter que lidar. Qual é essa consequência? Aí fica a critério do mestre. Sim, então assim, é claro que se você for parar para ver, né, o RPG existe há pouquíssimo tempo. Quando a gente fala 50 anos, ainda é pouco tempo, considerando aí sei lá quantos mil anos de história da humanidade, se a gente for considerar desde o primeiro hominídeo. Nós estamos aí há mais de 15 mil anos como hominídeos, e é interessante até puxar isso, que agora me veio, como que funciona as leis verbais desse período histórico. Pegando, por exemplo, Homem das Cavernas. Existia uma lei social de a parte da conversa
do tipo assim, ó, se você fizer isso com a minha mulher, eu te mato. Por quê? É meio que um combinado entre duas pessoas ou entre um grupo de pessoas. Isso poderia ser considerado uma lei? Um combinado, um tratado ou não? Com certeza, com certeza. Tanto é que nós temos aquela famosa lei de talião, né? Talião, talião, que é olho por dente. Por quê? Antigamente era assim. Você me deu um soco, eu tenho direito a dar um soco em você. Você me furou um olho, eu tenho direito de furar um seu olho. Mas era um pouco, mas essas leis eram brutais. Mas eram os primórdios de uma lei, eram os primórdios de uma concepção do que é juridicamente lícito. Nem é certo ou errado, que é lícito, para você ter uma noção. A famosa como que é? A tábula as 12 tábulas. Eu admito que me lembro de cor. Que é um manuscrito antigo, dizem que lá é o primeiro regramento escrito registrado na humanidade. Mas todo regramento escrito é baseado nisso, em costumes. Para você ter uma noção, muita coisa da nossa sociedade é tido como uma norma jurídica perfeita, mas não está regrada, mas ela está criada em costumes, em habitualidade. Tem lugares no mundo que o aperto de mão finaliza um contrato. Você pode escrever o contrato mais bonito do mundo, concordar, mas se você não aperta a mão, não finalizou o contrato. Está na lei? Não, mas é um costume. É uma prática que é reiteradamente praticada, que se torna um consenso da população, tida como algo justo, algo lícito, algo correto, e assim é praticado. Então, essa interação social entre a população também em si é uma lei. Não precisa, nem precisa nem escrever. É aquela famosa regra. Aqui na nossa cidade, aqui no nosso bairro, decidimos assim. Aquilo é uma lei daquele local. Se ela é lícita ou ilícita é outra história. Mas é uma lei. Tanto é que tem, aprofundando um pouco, tem um filósofo, acho que francês, né, Jean-Jacques Rousseau, que ele trouxe a concepção do que seria contrato social. O que ele fala? Que ele fala que o homem é o homem é um ser livre. E ele tem a capacidade de dizer o que ele quer da vida dele com base nos seus instintos. Só que você tem a sua liberdade, eu tenho minha liberdade. E às vezes liberdade se entra em conflito. E o que ele basicamente disse? Ele disse o seguinte: se eu pego um pedaço de um graveto, faço uma marca no chão e falo, esse é meu território, eu fiz um contrato social contigo. Esse é meu território e você não entra. Por quê? Porque eu verbalizei isso e eu fiz isso. Você, enciumado, vai fazer igual. E assim todos. E assim nós fazemos um contrato social que ele não é escrito. Ele nasce de acordo com as interações sociais. E ele quer dizer que o homem é livre, mas a sociedade que molda o homem que é até hoje. Tanto é que a gente pode, não que ele fale expressamente, mas a gente pode até falar que o homem nasce bom, livre, e a sociedade o que molda, né, o que o define. Mas o que quer dizer? A lei, a interação social não é o escrito, é a nossa interação social, é aquilo que a gente, você já falou de falar, na época dos Homens da Caverna, ou até no cenário de fantasia medieval, eles escreviam lei? Nem tanto. Às vezes, uma fala, um ato já é uma lei, já é uma norma. Isso causa, acho que, mais impacto do que uma lei propriamente escrita. Porque você publica uma lei escrita, tudo bem, ela tem vigência, eficaz, deve ser aplicada. Mas no momento que você faz um ato, ainda mais um ato impactante, aquilo tem um significado, aquilo tem um símbolo maior. E às vezes isso repercute mais do que uma lei propriamente dita. Cara, e eu gostei bastante até do exemplo que você deu aí, porque às vezes a gente não tem uma noção de todo um caminhar, mas você colocou, eu fiz um círculo e disse que é meu e você não vai entrar nesse meu espaço. Eu fiz um círculo e agora você não entra no meu e eu não entro no seu. Mas se você for parar para ver hoje, existe uma lei que diz que se você invadir o espaço do outro é invasão a domicílio. E você vê que antes era um contrato social onde você respeita o meu espaço, respeita o outro, e isso foi evoluindo até se tornar um fator que hoje a gente sabe que eu entrar na sua casa sem permissão é crime. Mas a criança pequena sabe, não porque ela leu na Constituição ou na lei número X,
que invadir a casa do outro é invasão a domicílio, mas ele sabe que é errado porque é do outro, não dele. Então eu acho muito legal ver esse caminhar e como isso pode ser construído na história como um todo. Sim, sim, sim. Isso é bacana porque mostra também como que é a cultura da nossa sociedade em si. Uma criança nunca vai ler a Constituição ou o Código Civil, mas ele tem essa noção. Acho que todos nós temos essa noção por causa do nosso aprendizado, nossa educação, enfim, nosso núcleo social em si. Isso define muito nós também, nosso senso de moralidade, né? Me ensinaram desde pequeno que o correto é assim. Você vai crescer acreditando que é assim o correto, até que alguém contradiza com provas ou com argumentos que o convençam. E isso é muito bacana, porque em termos de fantasia medieval, até uns RPG em forma geral, isso pode causar certos embates até entre os próprios jogadores, porque um veio de um reino que está acostumado de uma certa forma, o outro veio de um reino que é acostumado de um jeito diferente. E esse embate gera interação social, gera um conflito que é muito bacana de ver também. E isso focado numa questão jurídica, né? Uma questão de lei. Até você falando nisso agora, me veio uma pergunta, porque assim, existe, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde, meio que rege as normas de como as pessoas, os médicos do mundo devem agir dependendo da situação. A gente passando pelo Covid atualmente, a OMG ele falou, ó, então, né? A OMS, né? Falou médicos, chegou o Covid, faça assim, faça assado, papá, e se tornou meio que uma norma mundial a algumas ações. A ONU, né, responsável por todo o intermédio entre países, porque, como a gente falou, o país A tem uma Constituição X, o país B tem uma Constituição Y, que pode ter certas diferenças de concepção, então a ONU é responsável meio que fazer esse intermédio entre a concepção normativa de cada país. Agora, considerando então essas duas grandes organizações, existe algo meio que escrito como uma lei mundial ou meio que essas puta organizações elas fazem esses tratados sociais entre países para ver se consegue manter uma paz mundial? Como que funciona isso? Existe algo escrito normativo quando a gente fala mundo ou são esses contratos sociais entre países? Ó, eu vou responder de sopetão. Não tem. E por quê? Porque tem um negócio chamado soberania. O que quer dizer soberania? Independente da nação, do estado, e pode ser uma república, uma ditadura, ele tem soberania. O que quer dizer? Ele manda um território dele. Ele tem a constituição dele, que na pirâmide gaussiana significa o seguinte: a constituição está no topo. Todas as normas abaixo dela têm que estar em harmonia e concordância com essa norma. As Código Civil, Código Penal, leis estaduais, leis municipais. E acima da Constituição não existe uma norma que seja superior a ela. Por isso que fala pirâmide gaussiana. Há um argumento político-filosófico que é um mandamento acima dessa Constituição, que esse mandamento está acima dessa Constituição. Mas qual que é esse mandamento? Esse mandamento é obedeça e siga a Constituição. Então, a grosso modo, a Constituição é por isso que eu falo que a nossa Constituição é a lei mais importante de um país, porque ela que define tudo. E todo país tem sua Constituição, todo país tem a sua soberania. O que significa? Por mais que um país esteja fazendo uma atrocidade, um país não pode chegar e mandar lá, em fins jurídicos. Por quê? Porque ele tem a soberania dele. Está violando o pacto social dele, né? A soberania dele. A ONU, ela tem muito mais um caráter político-social, mas a ONU não pode mandar. A OMS, por exemplo, ela tem um caráter fundamental para a Organização da Saúde Mundial, mas ela não pode mandar. É por isso que muitos países, muitos líderes se negam a cumprir com direitos básicos da sua população, seja por motivos pessoais ou egoístas, mas eles não mandam e não tem como obrigá-los a fazer. Por quê? Porque tem a soberania, aquele país tem esse poder soberano sobre eles.
É uns resquícios um pouco das monarquias que existiam, né? O rei era soberano. Nenhum líder político é soberano, mas o Estado em si, ele é. Cara, isso até. Isso explica tanta coisa pra mim, porque eu fico pensando, cara, como que um país A aceita um refugiado de um país B? Porque talvez, né, de acordo com as leis daquele país, o que o cara fez não chega a ser crime, ou se é crime, é um crime mais leve ou mais pesado, então a pessoa tem o direito de vir para o meu país e ele vai ser assegurado perante a minha lei. Agora entro, se eu, fugitivo do Brasil, vou para o seu país, eu tenho que seguir eu, cidadão brasileiro, tenho que seguir as minhas leis ou pelo fato de estar no seu país, eu sou protegido pelas suas leis? No momento que você está em um outro país, você está à mercê do regramento daquele país, ou seja, você tem que seguir as normas daquele país. Claro, por você, pegando um exemplo como um brasileiro que vai em outro país, na esfera criminal, por exemplo, ele vai responder pelas leis criminais daquele país, mas por ser brasileiro, há a possibilidade de eventualmente ele ser extraditado, vir para cá, para que ele responda pelo crime cometido aqui no Brasil, desde que preencha certos requisitos. Mas enquanto ele está no outro país, ele, em regra, vai responder pelos crimes daquele país e pelos ordenamentos jurídicos daquele país. Por quê? Por causa da soberania em si. Claro, na caso da esfera penal, por exemplo, o nosso Código Penal traz algumas situações que são bem delimitadas que mesmo a pessoa estando em outro país, ela responda pelos crimes brasileiros. Isso é uma esfera mais criminal. Como, por exemplo, a pessoa está em outro país, mas está em aviões ou navios das Forças Armadas. Navios e aviões das Forças Armadas pressupõem uma extensão do nosso território. Então, se ele pratica um crime, mesmo em outro país, mas nos aviões e navios das Forças Armadas, ele vai responder pela lei criminal brasileira, né? Pelo nosso Código Penal. Cara, que complexo, velho. Então quer dizer que, assim, tipo, se eu cometo um crime que no seu país não é crime, mas no meu é, eu posso ou ficar impune porque eu sigo as regras do seu país, ou o Brasil poderia falar assim, ó, no meu país isso é crime, traz ele pra cá porque ele vai ser julgado. Ou meio que depende muito de todos esses fatores, assim, cada caso é um caso. Cara, vai depender muito caso a caso, cada caso. Por quê? Eu não quero, é meio complexo. Porque, por exemplo, ficam sujeitos à lei brasileira, mesmo que cometidos no estrangeiro, os crimes que são cometidos, por exemplo, contra a vida e liberdade do nosso presidente da República, contra o patrimônio, fé pública do nosso ente federativo. Nesses casos, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que é absolvido e condenado no estrangeiro. Então, por exemplo, a, tem um estrangeiro nos Estados Unidos que ele tenta matar o nosso presidente. Nesse caso hipotético, mesmo que seja condenado ou absolvido no estrangeiro, ele ainda pode responder pela lei brasileira. Isso é um caso hipotético previsto em lei. Agora, quando o crime ele por tratado da convenção o Brasil se obrigou a reprimir, ou ele é praticado por brasileiro, ou é praticado em aeronaves e embarcações brasileiras que em território estrangeiro não seja julgado, aí tem que preencher uma cacetada de requisitos para que ele possa responder no Brasil, como por exemplo, ele tem que entrar em território nacional, o fato tem que ser punível tanto no país que o crime foi praticado como no Brasil, o crime tem que estar incluído entre aqueles que o Brasil autorizou a extradição e N outros. Então você vê, respondendo sua pergunta, se eu for no estrangeiro, eu respondo pelo crime de lá ou aqui? Depende. A esfera criminal tem esses vários requisitos e várias situações que, dependendo do que você responder, vai ter que responder pela lei brasileira. Se não, responde por lá. Mas, no geral, você responde por lá. Para não estender isso, porque eu acho que se eu sou tão empolgado, eu ia ficar aqui até muito tarde, mas para a gente ir começando a encerrar essa conversa, por exemplo, existe pelo menos até onde eu sei, que até tantos quilômetros, pegar a costa brasileira. Tem a costa brasileira e a costa africana e um puto oceano aí no meio.
falam que existe uma linha que diz até tantos quilômetros da costa brasileira é Brasil, depois de lá se torna um espaço sem nação, até tantos quilômetros do país africano que se torna território africano. Como que funciona esse espaço? Existe alguma lei que gera o não espaço ou vai meio do assim, cara, matei uma pessoa em alto mar numa quantidade de quilômetros da costa que não é mais Brasil e não é mais nada, é meio que neutro. Como que funciona as normas desse espaço onde não existe um país que abraça esse espaço? Ou meio que não existe isso? Se não me engano, eu não lembro a distanciamento e qual que era o regramento, mas de fato tem uma extensão do nosso mar que ainda assim é considerado território brasileiro, mesmo que não seja em terras brasileiras, esse distanciamento é considerado para fins penais como território brasileiro. Então, se você praticou um crime lá, você responde pelas leis brasileiras. Agora, vamos supor, você está em alto mar e você pratica um crime. Depende da embarcação. Se for uma embarcação das Forças Armadas, embarcações oficiais, ou ainda uma embarcação privada brasileira, você responde pelos crimes aqui do Brasil, você responde pela lei penal brasileira. Se for estrangeiro, aí vai ser pelo respectivo país estrangeiro. Mas se você está em alto mar e é uma embarcação, vamos dizer assim, transatlântico brasileiro, nacional, e você pratica um crime lá, você responde por esse crime. Ah, então que bom. Então quer dizer que eu não posso matar uma pessoa e desovar no alto mar, porque se eu tiver com uma embarcação brasileira, eu cumpro a lei brasileira. Basicamente é isso. Resumidamente é bem isso. É assim, porque daí, como bem mais complexo, mas porque eu fico pensando, porque seria muito fácil ser um criminoso onde você vai para X quilômetros do mar e com isso não se torna mais crime porque eu não estou mais em terras nacionais. Mas existe sim essas ressalvas do tipo, teria que ser um navio clandestino, sem bandeira brasileira, para não alegar isso e aquele outro. Ou seja, não compensa. Não vale Exato. a pena a dor de cabeça. Os regramentos das nações são tão entrelaçadas que se você praticar um crime, dificilmente você não vai responder por ele. Claro, isso não se descobrirem, né? Mas de forma geral é isso. Cara, muito foda. Tipo, eu tô curtindo pra caramba essa conversa de verdade. Eu tenho ainda uma porrada de dúvidas, então, né, já deixo já o convite para você voltar de novo pra gente continuar batendo esse papo, que tá muito foda. Né? Espero realmente que você também tenha gostado de participar, porque foi para mim foi maravilhoso. A gente pode entrar aí no mundo do RPG, da arte visual, dos filmes e, nossa, tem conteúdo pra cacete pra gente falar ainda nessa questão de legislação, porque como a gente pode ver aqui nos nossos ouvintes, tanto do YouTube quanto do Spotify, que dá para abordar muito assunto. Dá para abordar muito assunto. E é algo, não é, com todo respeito, não é algo complexo, muito filosófico, não. É uma conversa igual a gente está fazendo aqui. O direito é um bate-papo que nós expomos nossa realidade, nossas interações sociais, e a gente discute. Isso pode, isso não pode, isso é certo, é errado, e assim vai. Eu acho que até para você fazer um plano de fundo de um cenário de RPG, o contexto político-social é sempre baseado nisso, né? Normas que tentam manter a paz, tentam manter a ordem, mas diante das falhas da própria sociedade ou até falhas dessa norma, conflitos acontecem. E é aí que os aventureiros entram em cena. Então é isso aí. Cara, muito obrigado. Eu que Espero agradeço. que você volte mais vezes, porque foi muito foda. E, cara, esses últimos finalzinhos, esse espaço é seu. Fique à vontade. Vontade, ai meu Deus, o que eu faço agora? Eu não estava preparado para isso. Não está preparado? Não, é o espaço. Aí se quiser finalizar, se tiver alguma rede social, se tiver alguma forma da galera entrar em contato, como que funciona aí? Como que é o Lucas aí fora daqui do podcast? Bom, vou aproveitar o momento então. Como eu falei, eu sou advogado, mas eu sou aqui de Presidente Prudente, interior de São Paulo. Fica 600 quilômetros da capital. E durante muito tempo eu me apaixonei por RPG, mas nunca encontrei muitas pessoas para jogar. Até que
finalmente, depois de muita procura, muita persistência e também, importante, depois da pandemia, eu encontrei pessoas para jogar RPG presencial. Então, pessoal de Prudente ou região, que sejam próximos, se você quiser jogar RPG, entre em contato comigo nas redes sociais. Meu nome é @lucasbottigelli. Manda mensagem lá que estamos organizando grupos de RPG presencial para jogar. A ideia é tentar ser uma vez por mês ou 2 vezes por mês, mas aí se encontrar para jogar one-shots bem tranquilos, bem basicões, para jogar um Dungeons and Dragons, ou jogar um Pathfinder, um chamado de Cthulhu, ou um Vampiro à Máscara, enfim, a intenção é reunir pessoas para jogar RPG e se divertir. Então, se você é de Prudente região, entre em contato que a gente vai conversando e vamos se divertir bastante jogando RPG. Show de bola. Então fica aí o convite, vou deixar tanto na descrição do episódio, aí em todas as mídias, o Instagram dele, também siga ele, manda lá, conversa, e se você for da região, entre em contato, porque RPG é sempre muito gostoso, e ultimamente achar uma mesa decente é um pouco difícil, então fica aí o convite, porque dá pra ver aqui, o nosso convidado é inteligente pra caramba, vai fazer umas histórias bem da hora, e com certeza vai dar super certo, beleza? Usem a voz das suas criações e deixe seus mundos cada vez mais incríveis. Valeu!